a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à intolerância religiosa. A Mega Sena sorteia também nesta quarta-feira 39 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília. A campanha de vacinação contra a influenza está chegando ao fim e a meta é imunizar 90% do público-alvo. O governador Cláudio Castro ampliou o número de vagas de concursos da Polícia Civil, mas 1.341 candidatos estão sendo chamados para os cursos de formação. E a Receita Federal abre também nesta quarta-feira a consulta ao prêmio do lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2023. E em Petrópolis, os motoclubes têm enfrentado dificuldades para a realização de eventos. A falta de apoio e as novas regras para a utilização dos espaços públicos impedem a realização de eventos como o Imperial Motofest. O diálogo com o objetivo de ampliar o respeito a todos e a todas as religiões. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Correio Petropolitano Debate no ar, mais uma edição ao vivo para você. Não deixe de nos acompanhar também pelas nossas plataformas, TVC Correio da Manhã em nosso Facebook e também em nosso YouTube, onde você também acompanha a nossa programação ao vivo. A gente vai começar o programa de hoje com o nosso noticiário. E a gente já começa com uma notícia importante, porque aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social já podem consultar o valor da primeira parcela do 13º salário, que foi liberado no último domingo. A consulta pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, com o CPF e a senha. Os segurados vão começar a receber a partir de amanhã, quinta-feira, dia 25 de maio. No início deste mês, o presidente da República assinou decretos antecipando o pagamento do abono anual, que acabou conhecido informalmente como o 13º salário. Aos beneficiários do INSS, por padrão, o abono é pago entre agosto e novembro. O benefício atende cerca de 30 milhões de brasileiros, que neste ano vão receber um montante de 62 bilhões de reais e 600 milhões de reais. Os valores pagos a partir de amanhã, quinta-feira, são para aqueles que possuem o número de identificação social UNIS 1 e recebem até um salário mínimo. A segunda parcela será paga no mês seguinte, em junho, contabilizando então aqueles que recebem acima do salário mínimo. Se você é aposentado, pensionista e então recebe algum benefício do governo federal, fique atento aí também na sua conta bancária ao cronograma de pagamento, viu? Já que a gente falou justamente sobre essa questão, a Receita Federal abriu nessa quarta-feira, às 10 horas da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2023. O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem fez a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo Pix. Os valores serão pagos pela Receita no dia 31 de maio. Para consultar se a restituição estará disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. No primeiro lote, considerado pelo órgão o maior da história, serão distribuídos cerca de 7,5 bilhões de reais aos contribuintes. A entrega da declaração do imposto começou no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Basicamente, uma semana aí para você preencher a sua declaração do imposto de renda e ficar em dia aí com o fisco, né? Vale lembrar que esse pagamento do primeiro lote de restituição, ele já é para aquelas pessoas que já entregaram a declaração logo no início desse prazo. Então, para quem vai deixar para fazer agora a declaração do imposto de renda, esse lote de restituição ele vai vir nos próximos meses.
Para quem vem estudando há muito tempo para ingressar na carreira pública, há muitas oportunidades neste ano. O governo federal anunciou novas vagas de concurso público para recompor o quadro do funcionalismo, defasado nos últimos anos. Casos como de atraso de análise de processos no Instituto Nacional do Seguro Social, aumento da fila nos serviços de saúde, desistência a povos indígenas, como a redução do quadro da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI, mostra essa defasagem. Só no último governo, por exemplo, a defasagem no setor público federal foi de 131 mil servidores a menos. Isso mesmo, 131 mil. Para este ano, o Ministério da Gestão e de Inovação em Serviços Públicos já autorizou 9.637 vagas. Quem se interessar pelas vagas do Serviço Público Federal já podem se preparar ou aumentar o ritmo de estudos. Só no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, serão disponibilizados mais de 8.141 vagas e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação serão 814 vagas de ensino superior. O Ministério de Gestão e Inovação já autorizou também a realização de concurso público para o preenchimento de cargos no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e também na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. A ministra da Gestão de Inovação e Serviços Públicos, Esther Devec, disse que em abril, que até o fim deste ano, devem ser anunciados 3 blocos de concursos públicos para a recomposição de pessoal. Então, se você está se preparando, já aumenta os estudos durante esse período para você não perder a sua oportunidade durante 2023, para quem sabe ingressar aí como servidor público. Olha, as 6 dezenas do concurso 2.595 da Mega Sena vão ser sorteados a partir das 8 horas da noite pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, nessa quarta-feira, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e também do Facebook das Loterias Caixas. O prêmio está acumulado em 39 milhões de reais. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, vai receber R$ 227 mil de rendimentos no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. As apostas para a Quina de São João, que este ano está em sua 13ª edição, já podem ser feitas nas lotéricas e pela internet, em volantes específicos do concurso especial. O prêmio, estimado em R$ 180 milhões de reais, não acumula. O sorteio do concurso 6.172 será realizado no dia 24 de junho, a partir das 8 horas da noite, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta simples custa R$ 2,50. Para jogar na quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador também pode deixar para o sistema escolher os números, a opção conhecida como surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números apostados. Boa sorte então aí para você que for realizar suas apostas. E claro, cruza os dedos aí para quem, por exemplo, tem alguma superstição e tudo mais, porque o sorteio é nessa quarta-feira, viu? A gente vai mudar de assunto, falar também sobre um outro tema muito importante que você, consumidor que está nos acompanhando, deve ficar atento. Uma vistoria do Procon RJ em pontos de venda de combustíveis no Rio de Janeiro encontrou 14 estabelecimentos que não repassaram aos clientes as reduções de preços praticadas pela Petrobras. A Autarquia Estadual de Defesa do Consumidor fiscalizou 300 estabelecimentos na última segunda-feira e terça-feira em vários municípios fluminenses. Segundo o Procon RJ, os estabelecimentos vão ter um prazo de 10 dias para explicar por que não reduziram o valor dos produtos. Um dos locais, um depósito na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, baixou o valor do botijão de gás de 13 quilos de R$ 118 para R$ 95 na hora da vistoria. Olha essa diferença, né? A maioria dos estabelecimentos, no entanto, apresentava redução de preços. A média de queda dos valores da gasolina foi verificada em 5% em relação aos preços mostrados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, na semana anterior. Então, se você for aí ao posto de combustível,
verifique o preço, verifique se realmente de uma semana para outra ocorreu alguma diferença, se essa diferença foi alta, se não foi. Verifique também essa questão dos valores relacionados ao que está sendo cobrado pela Petrobras. A gente sabe que pode variar alguns centavos, sim, 5, 10 centavos de um posto para outro, mas é importante ficar atento a isso, porque a gente sabe nem todos os postos fazem essa redução ou, muito pelo contrário, eles aumentam o preço 1, 2 dias antes para justamente quando a Petrobras fizer aí, esse reajuste para diminuir o valor do combustível, eles abaixam o valor para o valor que já estava. Enfim, é lógico que o PROCON tem que continuar acompanhando essas informações. A gente solicitou esclarecimento para as prefeituras que são de cobertura aqui, né, do Correio Petropolitano Debate. A gente ainda não recebeu o retorno das prefeituras, mas na edição de amanhã a gente traz aqui então até possivelmente o cronograma de fiscalização dos PROCONs em Patida Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo. Claro, Petrópolis também incluída nesse nosso questionamento. O IBGE divulgou nesta quarta-feira a atualização dos dados sobre espécies ameaçadas de extinção referente ao ano de 2022. As informações fazem parte da pesquisa Contas de Ecossistemas, espécies ameaçadas de extinção no Brasil, que foi divulgada pela primeira vez em 2020 com os dados de 2014. A revisão tem como base as informações contidas na nova lista de espécies ameaçadas, que foi publicada em dezembro do ano passado pelo então Ministério do Meio Ambiente. A gente vai acompanhar a fala do Leonardo Lima, que é o coordenador da Contas de Ecossistemas, e fala sobre esses índices obtidos com dados do ano passado. O IBGE está divulgando agora uma atualização na pesquisa Contas de Ecossistemas, espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Esse trabalho ele é feito a partir das listas nacionais oficiais de espécies ameaçadas de extinção, que são publicadas em forma de portaria pelo Ministério do Meio Ambiente. Já foi feita uma primeira edição desse estudo em 2020, que era baseado nas listas de 2014, e agora com a edição de uma nova portaria que atualiza essas listas, né, foi editada pelo Ministério do Meio Ambiente no final do ano passado, estamos trazendo essa atualização dos números para dentro da pesquisa. Essa pesquisa do IBGE faz parte de uma linha maior de contas econômicas ambientais. É uma linha muito abrangente que trata diferentes temas da interação do meio ambiente com a economia. Posso citar exemplos como as contas econômicas ambientais da água, que o IBGE realiza em parceria com a Agência Nacional das Águas. Nesse trabalho das espécies ameaçadas de extinção, o IBGE faz uma análise dessas portarias, dessas listas oficiais da fauna e da flora, para compilar os números de espécies nas diferentes categorias de risco de extinção por biomas, e também desagregados pelos ambientes de ocorrência das espécies, os ambientes terrestre, água doce e marinho. O intuito dessa pesquisa é trazer essa informação como indicadores de condição dos ecossistemas e que futuramente essas informações serão integradas com outros dados relativos aos ecossistemas, como a sua extensão, outros indicadores de condição e também os indicadores de serviços e benefícios que são derivados dos ecossistemas. Essa é uma linha de estudo que está se iniciando agora, né? Foi inaugurada em 2020, então esse é mais um passo nessa direção, de poder integrar melhor essas informações para gerar indicadores relevantes para o cálculo da riqueza do país. Um dos principais resultados que a gente vê nessa atualização de 2022 é um bom acréscimo no número de espécies avaliadas. Entre 2014 e 2022, novas espécies foram avaliadas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o órgão que coordena a avaliação das espécies da fauna, e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é o órgão que realiza as avaliações das espécies da flora. Então, nesse período de 2014 para cá, houve um acréscimo de espécies avaliadas nos dois grupos. Isso é um bom avanço no sentido de ter um quadro mais completo de como está a situação das espécies do Brasil e, consequentemente, como está a condição dos ecossistemas em que elas ocorrem. Um outro resultado que pode ser destacado é que, entre os biomas, a Mata Atlântica segue sendo o com maior número de espécies, tanto avaliadas quanto ameaçadas, e também com a maior proporção de espécies ameaçadas entre as avaliadas, tanto para a flora quanto para a fauna. Isso já foi observado com os dados de 2014 e se mantém agora nessa atualização de 2022, sendo inclusive o bioma que tem mais espécies que já foram declaradas extintas no país. Isso está relacionado com características intrínsecas ao próprio bioma, muitas espécies
endêmicas, né, uma alta riqueza de espécies e espécies com distribuição restrita, mas também existe um papel aí, um fator que é o histórico de ocupação na Mata Atlântica, é o bioma que tem o maior histórico de ocupação e maior perda de área nativa. E um terceiro fator é que a maioria das instituições, né, e centros de pesquisa estão localizados nesse bioma, então existe uma maior disponibilidade de informações sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, o que permite avaliar melhor o risco de extinção das espécies desse bioma. É importante a gente continuar tendo esses cadastros, né, esses dados apresentados à população e, claro, preservar esse meio ambiente, esses ecossistemas são fundamentais. A gente já comentou aqui sobre meio ambiente, que impacta, lógico, a nossa vida como um todo, como, por exemplo, uma área que hoje ela é queimada, seja de forma irregular ou seja de forma espontânea, devido ao clima seco, ela pode se tornar um possível local de escorregamento, né, de terra, mas impacta na fauna, na flora, como a gente sabe muito bem, e isso também impacta muito no habitat dos animais, que em muitos casos ou infelizmente morrem queimados ali junto da vegetação ou precisam, né, se deslocar para outros locais, e isso não necessariamente também é bom porque ele precisa se adequar às condições daquela região. Enfim, é o meio ambiente, é claro, a gente vendo aí a necessidade sempre de cuidar cada vez mais da vegetação, do verde do nosso país. Vamos conversar ao vivo com os nossos repórteres e vamos falar um pouco sobre saúde, porque o repórter Wellington Daniel vai trazer informações para a gente sobre a campanha contra a influenza, que está chegando ao fim, e a gente sabe que é importante manter a caderneta de vacinação em dia. Não é isso mesmo, Wellington? Uma boa tarde para você. Como que está essa situação da vacinação, pelo menos aqui em Petrópolis? Tem uma boa adesão, não tem? E é claro, com essa reta final, a população tem que buscar os postos de saúde, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos. É isso, Richard. Infelizmente, a campanha aqui em Petrópolis não está tendo uma boa adesão. A Prefeitura divulgou para a gente um material que diz que um pouco mais de 1/3 do público-alvo tomou a vacina da gripe, que vai já se encerrar na semana que vem, no dia 30. A previsão era de imunizar cerca de 134 mil pessoas. E até agora, mesmo as vacinas estando disponíveis para todos os públicos acima de 6 anos, apenas 51 mil pessoas foram vacinadas. Então é muito importante a gente reforçar que as pessoas procurem o posto de vacinação até o dia 31 de maio, que é quando termina essa campanha. A lista completa dos 40 postos que estão aplicando a vacina está disponível em petrópolis.rj.gov.br. Vou repetir para quem está em casa, petrópolis.rj.gov.br. Perfeito, Wellington. Realmente é importante levar a população, né, a população a aderir a essa campanha. A gente lembra até, inclusive, né, Wellington, que a vacinação foi, inclusive, ampliada para toda a população, né? A gente sabe que no início eram para o público-alvo, né, idosos acima dos 60 anos, gestantes, puérperas, mas mesmo assim a adesão continua baixa, né? É exatamente isso, Richard. Infelizmente, as pessoas ainda não estão indo aos postos. E é muito importante ressaltar que a vacina da gripe, ela precisa ser tomada todos os anos, porque como o vírus ele tem uma mutação muito grande, cada ano a OMS e também as autoridades de saúde internacionais, elas então fazem a atualização dessa vacina para que ela possa proteger contra as variantes que estão circulando em maior circulação naquele momento. Então é muito importante que todo mundo de casa se atente para isso e procure o posto até o dia 31 de maio para que a gente possa se defender aí desse vírus, que lembrando, né, a Fiocruz divulgou na semana passada, a gente mostrou aqui no Correio Petropolitano Debate, que infelizmente os casos de síndrome respiratória aguda grave estão crescendo no Brasil, então é importante ficar atento. Volto com você, Richard. Obrigado pelas suas informações, Wellington, uma boa tarde para você e um bom trabalho. Para você que está nos acompanhando, é exatamente isso que o Wellington comentou, né? É importante toda a população estar atenta aí e buscar o posto de saúde, uma unidade básica de saúde, um posto de saúde da família, para se imunizar.
Você pode tomar tanto, inclusive, a vacina contra a Covid-19 e contra a influenza no mesmo dia, sem problema nenhum. E é claro, aproveitar também que ainda não entrou aquele período de frio muito intenso, não que aqui em Petrópolis já não esteja frio, né? Mas para você tomar essas doses, porque caso você tenha algum tipo de sintoma gripal, respiratório, qual for, aí você tem que esperar um prazo para poder se imunizar. Então não deixe para a última hora, a campanha se encerra na quarta-feira que vem. Procure um posto de saúde, né? Consegue ali um espaço durante a hora do almoço para ir lá se imunizar contra a influenza e, se nesse caso você quiser também manter sua caderneta de vacinação em dia contra a Covid-19, você também já pode receber o imunizante que já está também disponível nas unidades de saúde aqui do município de Petrópolis. Importantíssimo esse assunto. Após dificuldades na realização de eventos de motociclistas em diversas regiões do estado, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro convocou uma audiência pública para debater o tema. Em Petrópolis, os motociclistas temem, na verdade, o término de alguns eventos, como, por exemplo, o Imperial Motofest. A gente tem a sonora, inclusive, para você acompanhar, da Cristiane, ela que é motociclista, organizadora de eventos, locutora de eventos, e ela fala um pouco sobre essa dificuldade aqui em Petrópolis e a gente acompanha nesse momento. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Cristina, eu sou conhecida como Cristitânia por conta da escuderia que existe há exatamente 14 anos. Fundamos ela em 2009, mas frequentamos os eventos desde 1998. Além de motociclista, eu sou também locutora de eventos. E estamos vendo, deixa eu ir direto ao ponto, estamos vendo com muita tristeza as dificuldades para realizar os eventos, pois quando levamos uma festa como essa para uma determinada cidade, todos saem ganhando. Gente, todos saem ganhando. Primeiro, nós, por termos a oportunidade de pegar a estrada. Segundo, o comércio local, pois com os eventos a renda da cidade aumenta muito e a população que se diverte conosco, com certeza. Alguns motoclubes estão desistindo de realizar eventos em suas cidades e estão realizando em cidades bem mais distantes. Bem, eu vou citar o exemplo agora, tá? Do Mineiros do Além. O que acontece? Eles são de Além Paraíba e realizaram agora no final de semana passado, um evento fantástico, muito bem organizado, em Santo Antônio do Aventureiro. E foi fantástico, foi lindo demais. A prefeitura abraçou totalmente, 100%. Vamos lá, esse foi um exemplo. E a falta dos grandes eventos que estão acontecendo também. Eu não posso deixar de citar um, que é o Imperial Motofest. Imperial Motofest localizado em Itaipava. Essa falta desse evento não só prejudica o motociclista em geral, como também a cidade. Eu falei sobre a renda, né? E também povo, né? Que já acostumou com esse evento maravilhoso. Um mega evento como esse, deixar de encontrar amigos, deixar de encontrar parceiros, de dar abraços a quem você não via há muito tempo, que mora na cidade, que fez como amigo. Bem, espero que encontremos mais apoio das prefeituras, tá? Para que possamos crescer mais e mais, pois todos no final sairão ganhando. Nós, motociclistas, estradeiros e a cidade, e principalmente todos nós. Um abraço a todos. Aí, né, a Cristina comentando com a gente, né, realmente é importante o apoio aí, não só da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, de Turismo, para que esses eventos possam ser realizados. Inclusive o Imperial Motofest estava sendo avaliado um novo local para o uso do camping, né, para a instalação das barracas dos motociclistas, mas é algo que pode dificultar ainda assim a realização do evento aqui na cidade esse ano. Vamos conversar com o nosso repórter Eric Portela ao vivo, porque ele vai falar com a gente sobre a ampliação de vagas do concurso da Polícia Civil, e ele tem essas informações para a gente e vai falar, claro, quantas vagas também foram ampliadas. Boa tarde, Eric, para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard, boa tarde a todos que estão assistindo. Exatamente como você falou, o governador Cláudio Castro ampliou as vagas para o concurso da Polícia Civil.
o anúncio feito nesta quarta-feira mostra que mais de 1.341 candidatos do concurso da Polícia Civil de 2021 serão chamados. Foram autorizadas 66 vagas para o curso de delegado, 500 para inspetor, 500 para investigador, 62 para o curso de perito legista, 33 para perito criminal, 90 para técnico policial de necrópsia e mais 90 vagas para o cargo de auxiliar policial de necrópsia. É legal também lembrar que Cláudio Castro destacou que essa é mais uma promessa que está sendo cumprida, né? E pediu a colaboração da população para que o estado do Rio de Janeiro se torne um lugar mais seguro para quem mora e investe aqui. Tá certo, Eric. Obrigado pelas suas informações. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço. Bom, então tá aí, né? São mais de 1.000 vagas aí daquelas pessoas que realizaram o concurso público da Polícia Civil que vão poder então ingressar aí no órgão de segurança. A Prefeitura e o Conselho Municipal de Petrópolis, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Petrópolis, prorrogaram para o dia 9 de junho as inscrições para o processo seletivo e eleição dos novos membros dos conselhos tutelares do município. As fichas também podem ser preenchidas de forma presencial até o dia 7 de junho, na sede do Conselho Municipal, que fica na Rua do Imperador, número 38, na sala 101. São 15 vagas de ensino médio para o cargo e que com salário de até R$ 4.686. As fichas de inscrições devem ser preenchidas por um link que está disponível no site da Prefeitura, onde também é possível verificar todas as regras de eleição, assim como a documentação solicitada. O mandato é de 4 anos, de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028. A eleição foi marcada para outubro e será para 3 conselhos tutelares de Petrópolis. São ao todo 4 etapas, sendo a primeira a inscrição dos candidatos e a quarta e a última etapa a votação pela população, que vai ocorrer no dia 1º de outubro. O edital completo da escolha dos novos conselheiros tutelares foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura no dia 31 de março e está disponível no site www.petropolis.rj.gov.br. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e na volta nós vamos apresentar para você um documentário que foi produzido sobre intolerância religiosa, que mostra o aumento de intolerância religiosa no país de 2021 para 2022 e também já apresentou altos índices em 2023. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já com o documentário para você acompanhar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Sou cristão evangélico e já sofri intolerância religiosa. Meu nome é Alan Henrique Ferreira, sou umbandista e já sofri intolerância religiosa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil há pelo menos 26 religiões. Entre elas, a Católica Apostólica Romana contém mais adeptos, com mais de 123 milhões de pessoas, seguida da Evangélica, com mais de 42 milhões de fiéis, e Espíritas, com pouco mais de 3 milhões e 800 mil adeptos. Apesar de ser um país laico, ou seja, que garante a liberdade religiosa, o número de casos de intolerância cresceram 72% no Brasil em 2022, quando comparado a 2021. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De berço eu comecei no catolicismo, né? Minha mãe desde cedo já levava a gente nas missas, nos grupos de orações, né? E com o tempo, né, caminhando ali no catolicismo, eu fui criando um carinho, um interesse maior pela religião. E pelos meus 17 anos eu entrei num convento franciscano, os Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, né? O pessoal conhece mais como Toque de Assis, tem um trabalho social bacana. É uma ordem religiosa muito, muito legal por esse viés social. Então foi uma das coisas que me chamou a atenção. Mas era também uma ordem assim, muito fundamentalista. Então tinha aquela ideia da interpretação fundamentalista das Sagradas Escrituras, então não tinha muito espaço para ideias inovadoras, ciência principalmente. Então eu passei 5 anos e meio vivendo um pouco esse cerco anti-científico dentro do convento. Na minha faculdade, né, de engenharia, fazia na época faculdade na UF, engenharia de telecomunicações, e lá, como toda faculdade, você tem acesso ao conhecimento. Então, eu comecei a estudar física, estudar química, comecei a entender como funcionava o universo, que existia forças naturais que regiam o planeta, não eram só forças espirituais, como eu pensava antes disso. E ali eu comecei a ter uma crise existencial profunda. Então, depois dos meus 2 anos de faculdade, assim, eu entrei numa crise existencial e espiritual, vamos dizer assim, e virei ateu. Na busca pela fé, Alan passou por outras religiões, como o budismo, islã e hinduísmo. Após 12 anos, tem o primeiro contato com a Umbanda. Minha esposa, ela também nunca frequentou uma religião assim, mas ela sempre teve muita curiosidade com as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda. Ela já tinha ido num terreiro de candomblé no Rio e não gostou muito e ficou sabendo que tinha um terreiro ali na Estrada da Mineira, no 1515. E eu falei, de jeito nenhum que eu vou num negócio desse. Assim, fora de cogitação, porque
Eu tenho muita dificuldade com religiões que acabam lidando muito com o sobrenatural. Tá, eu vou lá te acompanhar, porque tu não ir sozinha. E certo. E aí começou a gira, né, que é o termo que se usa do culto, né? Então, quando começa a gira, é o culto que a gente tem lá. E eu fiquei no fundão lá, de braço cruzado, assim, sem nenhuma empolgação com relação àquilo lá. E a minha esposa, lá você coloca o seu nome, né? Você põe seu nome para consultar com a entidade. E eu falei, não coloca o meu nome, que eu não quero ir lá. Ela foi e colocou escondido. Aí chamaram meu nome, e eu Alan, eu não acredito que a gente colocou meu nome. Me escondi no banheiro, você tem o meu desespero, me escondi no banheiro. E ela chegou para mim e falou, que bom que você veio. Até aí eu falei, cara, isso é algo bem generalista, não fiquei tão impressionado. Que tem 12 anos? Quando ela falou 12 anos, eu falei, não pode ser. Falou, 12 anos e alguns meses, né? 3, 4 meses. E era exatamente o tempo que eu fiquei afastado. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas se identificam com religiões africanas, principalmente a Umbanda e ao Candomblé. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar. A minha história com religiões ela é bem extensa, né? Passei por algumas confissões religiosas, aprendi um pouco com elas. E no ano de 2002, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, eu entendo assim, e eu me converti à fé protestante. E a partir de então tenho estudado, tenho aprendido com ela. E o fundamento dessa fé é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E essa experiência que eu vivi nesse dia, em um CIEP, um lugar onde pessoas estavam orando, e eu não me entendia muito bem o que acontecia, e quando eu adentrei aquele lugar, eu fui tocado por Deus, pelo Espírito Santo. Eu tinha uma vida bem fora do normal, viciado em drogas, alcoólatra, problemas com relacionamento, separado da minha esposa, e a partir desse momento, algo aconteceu comigo de sobrenatural, mudou todo o meu foco, todo o meu pensamento, toda a minha forma de olhar o mundo. E da noite para o dia, literalmente, eu abandonei o uso de drogas, abandonei o uso de álcool, mudei o meu comportamento. E por conta dessa experiência sobrenatural, que até então eu não tinha explicação, eu fui procurar o que tinha acontecido comigo e encontrei explicação para isso nas páginas das Escrituras Sagradas, a Bíblia. E eu já, dentro do meu segmento, dentro do meu nicho, que é a fé protestante evangélica, eu já experimentei, já participei de igrejas que têm 2 extremos, né? Um extremo que é muito voltado ao misticismo e o outro extremo que é muito voltado ao intelectualismo, à racionalidade. E eu percebo lendo a Bíblia que é necessário haver um equilíbrio, né? Tanto da coisa mística, não mística, porque esse termo é um pouco pejorativo dentro da fé cristã evangélica, mas eu percebo que é uma necessidade de dar o espaço para que Deus, né, aquilo que é sobrenatural, ocorra dentro das nossas comunidades de fé, mas é necessário fundamentar essas experiências no que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que para nós protestantes evangélicos é a nossa regra, né, de fé e prática. É um livro que é essencial para que a gente aprenda aquilo que nós praticamos. E quando nós não temos uma boa teologia, nós temos uma prática também um pouco corrompida, né? Um pouco deturpada. Então eu tomei essa decisão por uma necessidade de um grupo de pessoas que me cercavam, que também foram expostos a esses 2 extremos e estavam afastados da fé, estavam desiludidos com a fé, e eu tomei essa decisão em mostrar para eles que não era a fé em si, não era a igreja em si que tinha cometido o erro com eles, mas sim os exageros, né, e pessoas que infelizmente se equivocaram.
E hoje eu tenho a proposta de oferecer esse equilíbrio, né, na palavra, oferecer esse equilíbrio no fluir daquilo que nós entendemos que são os dons do Espírito Santo, para que as pessoas se sintam à vontade e deixem que Deus faça na vida delas aquilo que elas foram chamadas. 3 famílias que fundaram a igreja em consonância com Sandro se mudaram para outras cidades. Atualmente, a igreja conta com 20 membros. Fundada em 1846, a Catedral São Pedro de Alcântara é um dos principais pontos turísticos de Petrópolis e permanece como um grande templo do catolicismo desde a Era Imperial. O local recebe em média 300 mil visitantes por ano. Meu nome é Dom Gregório Paixão, eu sou bispo da Diocese de Petrópolis, sou bispo há 16 anos, estou na Diocese de Petrópolis há 10 anos. Existe essa função, agora de vida religiosa, eu tenho 39 anos de vida religiosa, eu sou monge beneditino e fui transferido pelo Papa Bento XVI aqui para a cidade de Petrópolis. Nascido em Aracaju, no estado de Sergipe, Dom Gregório veio de uma família com grande contato com o catolicismo. Ainda criança, decidiu que seria padre. Eu comecei ali com 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos, já dizendo que queria ser padre, né? E esse desejo permaneceu durante toda a vida. Eu não me vejo senão, né, como sacerdote. Ou eu me tornaria padre, eu não seria nada nesse mundo, eu não me vejo em outra coisa. Então, realmente, eu sou muito feliz por ser sacerdote da igreja, né? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha O Assim Ahmad Zafar é o representante da comunidade Ahmadiyya no Brasil. Eu sou de Paquistão, mais de 29 anos estou aqui em Petrópolis e estou representando a nossa comunidade, a Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil. É um ramo pacífico do Islã. Ahmadiyya não é uma religião, é um ramo pacífico do Islã. E a diferença entre nós e outros grupos muçulmanos é que teve a profecia da chegada de Messias prometido. Que além de muçulmanos, os judeus e cristãos também estão aguardando. Para nós é uma boa nova que ele já apareceu no século passado. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nasceu uma pequena aldeia da Índia e ele recebeu revelação de vida, porque ninguém pode declarar com sua própria vontade, até que Deus não avisa. Então, quando Deus avisou, ele declarou como ser Messias prometido para essa época. E ele fundou essa comunidade Ahmadiyya 23 de março de 1889 na Índia e hoje essa comunidade se encontra em mais de 215 países do mundo. No Brasil, a única sede da comunidade Ahmadiyya fica em Petrópolis. De acordo com o Assim, cerca de 100 muçulmanos vivem na cidade. As denúncias enviadas ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania relacionadas à intolerância religiosa no primeiro trimestre de 2023 já superaram os casos registrados no mesmo período do ano passado. Foram encaminhadas 593 denúncias ao Disque 100, o que corresponde a um aumento de 29,2%.
Sofri, assim, de forma mais grave, assim, vamos dizer, foram 2 vezes. Uma com um vizinho e outra dentro da minha própria família. Eu lembro que nessa situação eu morava lá no Capela e tinha um vizinho, né? E a gente colocou uma música, porque a gente gosta de escutar música mesmo. Como os evangélicos, os protestantes colocam lá os louvores, né? Ana Paula Ladão, sei lá. E vai fazer sua faxina, a gente também, quando ia fazer nossa faxina, colocava nossos pontos. E aí o vizinho chegou na varanda e começou a amarrar a gente. Começou a excomungar. Tá amarrado, demônio, tá não sei o que, blá, blá, blá. Eu olhei pra cara dele. Falei, meu senhor, eu nem sei quem é esse demônio que você está falando. Eu não sei. Aqui não tá, não. Ah, desliga isso, que eu vou chamar a polícia, não sei o que. Pode chamar, cara. São 2h da tarde. Eu estou escutando minha música. Eu estou na minha casa escutando minha música. Não estou escutando alto. Então, assim, claramente era um ato de intolerância. Não era o volume que estava alto, entendeu? Não era porque estava falando palavrão. No ponto de Umbanda não fala. Se eu estivesse escutando um funk falando meia dúzia de palavrão, estava tudo certo. Não estava falando palavrão. Então, eu claramente vi que era um ato de intolerância religiosa. Outra intolerância que eu passei foi dentro da nossa família, com a minha sogra, né, que é evangélica. E para ela, assim, ela prefere... Ela, na situação que ela descobriu, ela preferiu se afastar das netas dela, se afastar da gente, do que ter que conviver com isso. E ela, uma vez, falou uma coisa assim que foi muito pesada. Ela falou, eu preferi minha filha bandida do que metida nisso. 2 experiências me marcaram mais após a minha conversão para a fé evangélica. Eu professei outras fés anteriormente a essa fé evangélica, eu já tinha outras confissões e não havia problema com elas até então no meu ciclo de amizade. A partir do momento que eu me converti à fé evangélica protestante, eu fui meio que cancelado. Na época não tinha esse termo, né? Mas pelo meu ciclo de amizade. Algumas pessoas não aceitavam o meu comportamento, não aceitavam aquilo que eu passei a defender, não aceitavam aquilo que eu passei a acreditar. E isso para mim foi muito ruim, porque eram pessoas que eram meus amigos praticamente desde a infância, e a partir desse momento eu estava sendo rejeitado por eles. Isso me doeu muito, foi bem constrangedor para mim, mas soube lidar e superei isso. E um outro episódio que me marcou muito foi um lugar de trabalho, onde as pessoas tinham muito tempo livre, né, ocioso, ainda que se fosse em horário de trabalho, e cada um matava o tempo, né, ou investia o que podiam para matar o seu tempo. Alguns liam revistas em quadrinhos, outros revistas de esportes, outros até revistas pornográficas, e eu tinha por hábito ler a Bíblia. Tinha pouco tempo de convertido e queria ler a Bíblia. E nenhuma dessas pessoas foram censurados pela leitura que eles faziam, e eu fui censurado porque eu não poderia ler Bíblia no lugar de trabalho. E era um local isolado, era uma sala onde só eu ficava, não tinha por que eu ter outras pessoas, mas ainda assim a administração do local, por saber que era algo religioso, né, era uma Bíblia, eu fui impedido de ler as Escrituras, e ainda assim as pessoas continuaram lendo tudo aquilo que eles leram e eu não. E aquilo me marcou muito, eu não soube entender o porquê. E naquele período ainda a gente não entendia um pouco do que era perseguição, né, do que era preconceito religioso, mas já experimentei bastante disso na pele. Isso são 2 exemplos, mas cotidianamente a gente experimenta outros. Eu sempre aprendi dentro da minha casa a respeitar todas as pessoas sem exceção, né? Então, por causa disso, acredito que as pessoas me vendo, e eu proclamava a fé muito mais pelo testemunho do que ficar apenas falando, né? Embora as pessoas vejam pelo crucifixo que eu era católico, etc., mas eu nunca sofri assim preconceito religioso, né? Claro que algumas pessoas tentando me tirar do cristianismo para ir para alguma outra fonte cristã, algumas dessas pessoas às vezes disseram palavras que eu não gostaria de ter ouvido, né? Mas mesmo para essas pessoas eu dizia sempre a mesma coisa. O seu proceder e o seu desrespeito à minha fé mostra que realmente eu posso ir para qualquer lugar, menos para a sua igreja, e cortava a conversa a partir disso, e sem falar mal da pessoa que estava realmente
dizendo alguma coisa, mas isso quando eu era um pouco mais novo, quando tinha mais ou menos ali uns 15, 16 anos de idade, né? Então houve assim, digamos, pequenos episódios de pessoas que queriam impor, né, a mim aquilo que elas pensavam ou a fé que elas professaram. Islã significa paz, literalmente significa paz. Nosso cumprimento é Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com você. Tá? E outra pessoa responde Wa alaikum assalam, que a paz de Deus esteja com você também. Entendeu? Então, tendo esse tipo de ensinamento, como podemos pensar ou imaginar que essa religião fosse uma religião de terrorismo ou da violência? Hoje, infelizmente, tem uns grupos fanáticos que eles dão exemplo errado, que não é do Islã. Então, para nós, esse guia espiritual que já apresentei, explicou tudo. Então, infelizmente, muitos muçulmanos estão contra a comunidade Ahmadiyya só por causa que nós acreditamos nele. Inclusive, meu país, Paquistão, tá, tem problemas contra a Ahmadiyya. Inclusive, o governo criou umas leis. Por exemplo, que um Ahmadi muçulmano, nós chamamos Ahmadi muçulmano, eles não concordam que Ahmadis são muçulmanos. Em 1974, oficialmente, criou uma lei no Paquistão, o governo, que os membros da comunidade Ahmadiyya não são muçulmanos. E depois surgiu outro ditador, Zia-ul Haq. Em 1984, ele criou as leis contra a Ahmadiyya, que um membro da comunidade não pode dizer Assalamu alaikum, esse cumprimento que já falei. Ou não pode ler Sagrado Alcorão, que é o nosso livro divino. E tem castigo 3 anos na cadeia. Falou que a gente tem duas vertentes. A gente tem a questão criminal, então ela pode responder criminalmente por uma questão de intolerância. E a gente tem, isso vai variar muito dependendo do ato que essa pessoa tomar de intolerância, e também a questão de indenização, de fazer uma reparação civil. A gente brinca, né? A parte do corpo do ser humano que mais dói, que é o bolso. Então ela corre o risco de ser processada e ter que eventualmente pagar uma indenização por dano moral. Quando a gente fala da questão de intolerâncias, tem atos que são discriminatórios, mas que não são necessariamente violentos. Por exemplo, deixar de contratar alguém por causa da religião, ou de cor, etc. Você está discriminando pela pessoa ser o que ela é. Evitar que ela entre em algum lugar, que se hospede em algum lugar. Então são atos que são discriminatórios, mas que não transparecem uma violência contra a pessoa, mas que estão discriminando. Então o que vai variar na pena e eventual valoração de uma condenação são esses atos que são proferidos contra a pessoa que está sendo discriminada. No dia 7 de fevereiro, a Safernet, organização não governamental e sem fins lucrativos, que visa garantir os direitos humanos na internet, divulgou um levantamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. De acordo com os dados, a intolerância religiosa apresentou um crescimento de 456% em 2022, onde foram registradas 4.220 denúncias. Os casos pela internet também podem ser levados à justiça. A internet nada mais é do que uma projeção da nossa vida no mundo digital. E não é porque você está no mundo digital que você está livre para falar qualquer coisa de qualquer maneira. Então, não é porque está no meio digital que você está livre de sanção. Se você usa o meio digital como plataforma para disseminar ódio, discriminação, você pode e será processado. Eu acho que a intolerância, a tolerância religiosa, ela é o primeiro passo
É o passo básico, que é o seguinte: você não mate o seu coleguinha de outra religião. Isso é a tolerância, que é o mínimo que o Estado tenta oferecer e deveria oferecer para quem tem religiões distintas. Isso é o básico. Mas, assim, isso é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é entender, você não mata o seu coleguinha, mas, além disso, o seu coleguinha também adora a Deus, um Deus verdadeiro que é o mesmo que o seu. Isso é muito difícil. Se nós formos olhar para a história, né, essa questão de religião já causou muita briga, já causou guerra, já causou matanças, mortes em nome de Deus. Enquanto Deus não tem nada a ver com isso, é apenas um preconceito de pessoas, seres humanos. E eu, por já ter pertencido a outras confissões, já ter defendido outro tipo de fé dessa que eu defendo hoje, eu percebo que onde existem pessoas, existem problemas e existem preconceitos. E os preconceitos não estão na fé em si, mas nas pessoas que professam essa fé. É uma pena, porque, em primeiro lugar, como eu falei, que não tem divergência entre as religiões. Tá? É a mesma coisa. Se hoje nós vemos divergência, é depois de passar tempo e explicar e interpretar. Eu acho que a pessoa intolerante ela é fundamentalmente uma pessoa desequilibrada, uma pessoa doente e uma pessoa profundamente mal educada. O intolerante, ele apresenta todo o seu cenário e essa pessoa traz dentro de si uma violência imensa, porque se a gente olhar o cenário religioso ao redor do mundo das pessoas equilibradas, toda religião vai falar de paz. Toda religião vai falar de religar, ou seja, as pessoas entre si e elas com Deus. Toda a religião deseja, embora existam convicções plenas de cada um, né, faz com que a pessoa possa levar até a outra o bem. Todas as vezes que nós somos intolerantes em relação ao outro, é porque nós já abandonamos Deus há muito tempo. Então, eu sou Deus da sua vida. Eu é que devo comandar a sua história. Eu sou superior a você. E, portanto, se você pensar diferente de mim, eu vou eliminar você. Isso é o intolerante, né, em todos os sentidos da sociedade. E quando isso parte de uma intolerância religiosa é muito maior, porque, em nome de Deus, algumas pessoas pensam que elas podem fazer qualquer coisa. O que é que Jesus diz? Guarda a tua espada. Então, ou seja, não será jamais por uma imposição que a gente vai levar, né? Eu não quero que ninguém pegue uma espada para defender o meu nome. E a gente vê isso que acontece com os primeiros cristãos, que são os mártires cristãos, que por uma questão religiosa e por intolerância dos antigos romanos, né, essas pessoas foram mortas. Então, intolerância religiosa em pleno século XXI, acredito que ela pode ser superada através de uma boa educação, né, de um bom convívio, né, e ao mesmo tempo, além desse respeito, fazendo com que as pessoas tenham plena convicção daquilo que é religião, tenham conhecimento, porque uma pessoa que é profundamente conhecedora da sua religião, ela jamais vai ser intolerante com o outro. Na contramão do aumento de casos de intolerância religiosa, o Vale do Amor, criado em 2016, tem o objetivo de dialogar sobre as religiões, mas também sobre educação, meio ambiente, cultura e arte. São 2 milhões de metros quadrados. Após a quarentena, o espaço recebeu mais de 30 mil visitantes em um trimestre. Localizado na Fazenda Inglesa, o espaço proporciona uma experiência diferente durante as visitações. São templos ao ar livre do catolicismo, hinduísmo, budismo, shintoísmo, matrizes africanas, entre outras, com imagens, estátuas, altares e jardim oriental. TVC,
a TV do Correio da Manhã.